Oiê, meu nome é Sabrina VT e nós estamos no nosso dia 89 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler os últimos capítulos do livro de 1 Samuel. Vamos ler o capítulo 28, 29, 30 e 31. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e repassa essa playlist aí para outras pessoas que também queiram ler a Bíblia. Manda essa playlist para elas poderem acompanhar também. Então, sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia e os últimos capítulos de 1 Samuel. Então, vamos lá. Capítulo 28 de 1 Samuel vai dizer assim: E aconteceu que, naqueles dias, os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: Fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis: Assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu: Por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboá. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu no seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe deu respostas, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse a seus servos: Procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: Há uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e foi acompanhado, meu Deus, hoje tá difícil, gente, desculpa. Acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: Peço que você adivinhe para mim pela necromância e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: Você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: Quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: Por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: Como é sua figura? Ela respondeu: Vem subindo o ancião, está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: Por que você foi me perturbar fazendo-me subir? E então Saul disse: É que eu estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: Por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque.
Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltava-lhe as forças porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: Veja, esta sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras dessa tua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida. Coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo: Não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram, e então ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou-a e fez alguns pães sem fermento. E trouxe a comida a Saul e os seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Capítulo 29. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca. Enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel, os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: O que estes hebreus estão fazendo aqui? Aques respondeu: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aques e lhe disseram: Mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Faz sentido? Vai que do nada ele só tá numa emboscada e se vira contra o pessoal. Bem plausível essa dúvida deles. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria por acaso com a cabeça desses homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? Então Aques chamou Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto. Me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha. Porém, não encontrei nenhum mal em você, desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Olha a conduta de Davi. Mas os governantes não se agradaram de você. Portanto, agora volte e vá em paz, para que você não desagrade os governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: Mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado neste seu servo, desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aques respondeu: Eu sei que aos meus olhos você é bom, como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: Ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com os seus servos que vieram com você, e ao se levantar logo que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada. Ele e os seus homens voltaram à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. Capítulo 30. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul da cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade
e viram que tinham sido queimadas, e que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Oionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, ou Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim, recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos ao lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e ao lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi perguntou: você poderia me levar até este bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até este bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por toda aquela grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os alcançou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços, que montaram em Carmelo e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Não levaram esses animais diante de Davi e disseram. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Quando Davi se aproximou dos 200 homens, que, de tão cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e o povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhe daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante,
Isso foi estabelecido por estatuto e direito de Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Este é um presente para vocês, tirado dos despojos dos inimigos do Senhor. Ele enviou este presente aos anciãos de Betel, de Ramote, do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jeramelitas, dos Queneus, de Orma, de Borazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. Capítulo 31, último capítulo do livro de 1 Samuel. Os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel fugiram na presença dos filisteus. Caíram mortos no monte Giboá. Os filisteus seguiram de perto Saul e os seus filhos e mataram Jonatas. Abinadab e Malquis, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse a seus escudeiros: Arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venha estes incircuncisos me atravessar com a espada e zombem de mim. Orgulhoso até o final. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, os seus 3 filhos e o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel que estavam do outro lado do vale e do outro lado do Jordão viram que o exército de Israel fugiu, que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos, caídos no monte Giboá. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram nas suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-Sean. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-Sean e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. E acabamos o livro de 1 Samuel. Acho muito interessante aqui é que os capítulos que a gente lê vai criar um grande contraste entre Saul dentro de uma situação de medo desesperadora e Davi numa situação de medo e desespero. O que também mostra toda a trajetória nos faz relembrar, né, o porquê que Saul então é rejeitado e porquê que Davi é aprovado, né? É escolhido para estar no lugar. Saul tem esse momento onde os filisteus estão ali, estão para atacar, e ele consulta o Senhor de pelo menos 3 formas, e ele não tem a resposta do Senhor. Então Saul procurava justamente quando lhe convia, e também o próprio silêncio é uma resposta do Senhor, né? E simplesmente ele resolve então procurar uma médium, né? Uma pessoa que mexe com outro tipo de adivinhações. E então ele não ficou satisfeito com a ausência de resposta de Deus e foi procurar
de alguma outra forma, talvez o que ele queria ouvir ou uma resposta, alguma coisa ele precisava. E claro, ele recebe uma má notícia, né? Mas Davi, quando tem tem uma situação parecida também, em que suas mulheres, né, todos os cidadãos de Ziklag foram levados e o pessoal tá pressionando ele, né, querendo culpá-lo, usar como bode expiatório, a Bíblia diz, né, a gente leu aqui que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, ele consulta a Deus. Então ele busca esperança naquele que realmente poderia ajudar ele em qualquer situação, poderia livrar ele dessa situação. E aí ele consulta o Senhor e o Senhor fala com ele. E aí ele faz aquilo que o Senhor manda ele fazer. E ele, no final das contas, ele consegue resgatar todo aquele povo, suas mulheres, e eles voltam para sua cidade. Então olha o contraste, né? Eu achei interessante porque lendo esses capítulos a gente vê esse contraste muito claro de Saul numa situação onde ele estava atordoado também, ele estava ali com uma crise batendo a porta dele, ele consulta o Senhor das formas ali, de pelo menos 3 formas, não satisfeito, ele busca em outro lugar uma resposta. Ele só queria uma resposta. Então ele busca, mesmo sendo em algum lugar que não fosse a resposta do Senhor. E Davi, numa situação também de crise, ele se reanima no Senhor, ele busca esperança no Senhor e ele também vai lá e consulta o Senhor o responde, ele obedece aquilo que o Senhor tinha dito. E aí, no final, ele é recompensado por isso, né? Então, eu acho que essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nos capítulos que a gente leu hoje. E aí, o que você achou desse livro? Qual foi as coisas que mais te deixaram pensativos aí? Me conta nos comentários. E é isso. Amanhã estaremos, então, lendo um novo livro. Estaremos começando o 2º livro de Samuel. E eu espero você lá. Um beijo da Sá e até amanhã!